Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Politiquei. Começando com o pé direito essa segunda temporada, onde estamos entrevistando grandes nomes do mundo político. E comigo hoje, ninguém menos, ninguém mais do que Milton Justus, professor, empresário, foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições e já um pré-candidato para as eleições municipais no próximo ano em Piracanjuba. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que fico lisonjeado pela gentileza aí do convite. E estamos aqui para contribuir com os nossos pensamentos, com os nossos ideais e trocar aqui uma boa conversa nesse Politiquei. Muito obrigado, professor. Nós é que agradecemos mais uma vez estar recebendo o senhor aqui no Politiquei. Nossa equipe toda fica muito feliz toda vez que o senhor vem, até porque é sempre uma grande aula de política que nós recebemos. Para quem não sabe, o professor, além de tudo, ele é empresário, já contribui muito para a educação do nosso estado. Vamos deixar disponível aqui para vocês também a primeira participação do professor aqui no Politiquei, onde contamos um pouco dessa história. Professor, vamos falar sobre futuro? Lógico, vamos lá. Professor, quais são os planos de futuro do Milton Justus na política? Vamos falar especificamente sobre esse tema. Bom, Carlos, o futuro, eu costumo dizer que a Deus pertence, né, evidentemente, mas nós quando entramos para a política, obviamente nós precisamos nos planejar. Eu acredito numa política em que a gente possa fazer política de uma forma diferente. Vamos só fazer uma pequena digressão agora na candidatura para deputado estadual. Sim. Dentro do meu partido, sim, eu fui o único que cumpriu a lógica da fidelidade partidária. Eu não aceitei fazer nenhum, apesar de ter diversos convites, você sabe disso, sim, diversos convites de candidatos vitoriosos que hoje são deputados e deputadas, e nós não aceitamos, não por falta de afinidade, não por deselegância, mas não aceitamos justamente por acreditar que, uma vez que nós estamos no partido, nós aceitamos as regras do jogo e, portanto, nós chegamos ali ao final da eleição como único candidato do partido. Eu quero dizer exatamente isso, o único candidato do meu partido que não fez nenhuma espécie de aliança com qualquer outro candidato que não fosse do próprio partido. E isso é bom? É lógico que é bom. Eu, por exemplo, durmo muito tranquilo. Eu não fui vitorioso no sentido de chegar a ocupar uma cadeira na Alego, mas eu olho para os meus companheiros de caminhada e nós temos muito orgulho de ser coerente com o nosso pensamento. Então, você me pergunta de futuro. Qual é o futuro político nosso? Nós continuamos coerentes com o nosso pensamento. Então, pretendemos disputar outras eleições? Pretendemos disputar outras eleições. Aqui no futuro, no horizonte bem próximo, nós já temos aí a candidatura para prefeito e possivelmente nós não somos candidato de nós mesmos, nós não temos projeto pessoal de poder. Então, portanto, o grupo está alinhado, vários partidos já estão conversando, nós conversamos com as pessoas e, evidentemente, bem provável que ali no horizonte nós podemos vir a disputar a prefeitura de Piracanjuba. Então, já vou tratar o senhor como pré-candidato a prefeito de Piracanjuba, está comigo pré-candidato Milton Justus. É isso aí. Professor, o senhor falou agora sobre uma fidelidade partidária, coisa que hoje é muito difícil de se ver, né, dentro da política. Para alguns, isso pode até soar como um certo amadorismo político. Para outros, já é uma questão de caráter, de dignidade, de hombridade e mostrar para as pessoas que a política também tem como se fazer de uma maneira honesta e séria. O senhor acha que essa sua conduta, né, é definida talvez por esses critérios, né? Eu conheço o senhor já há algum tempo, né, sei da sua história nas eleições e se conversarmos nos bastidores sobre o nome Milton Justus, né, é um nome muito respeitado, né, justamente por conta disso que eu acabei de dizer. Mas como o senhor se sente, então, agindo dessa forma e às vezes até recebendo críticas por isso? No mundo político tem-se a máxima que vale tudo para você chegar ao objetivo. E o objetivo de um político é ganhar uma eleição. Isso é óbvio, né? Então nós somos políticos, eu, por exemplo, sou um político sem mandato. Disputei 2 eleições, não fui vitorioso e não vou mudar a minha tática, não vou mudar o meu pensamento, não vou ser desleal com aquilo que eu acredito. Se isso pode soar amadorismo, se isso pode soar inocente, isso aí eu não estou preocupado, porque eu tenho uma vida empresarial. Eu já me posicionei na sociedade, eu já presto um serviço à sociedade de relevância
quando eu falo da democratização do ensino superior. Eu tenho uma história que eu começo com a educação, você citou bem no primeiro Politiquei, nós falamos sobre isso, das aulas lá nos Calungas. Então, eu sou forjado na base da educação. Eu comecei dando aula para menino de quinta série, sexta série na escola pública. Então, eu tenho 30 anos de vida e de vivência educacional. Então, com isso, eu posso, de uma certa forma, em certa medida, dizer assim, olha, nós já chegamos no objetivo bem, assim, desejável. É claro que temos projetos como a implantação do curso de medicina, porque eu quero lutar pela democratização em outros setores. E hoje no Brasil nós percebemos que a medicina, por exemplo, é para poucos. Medicina não é para pobre, medicina não é nem para ninguém da classe média, porque você veja um curso de medicina 11 mil, 13 mil, 15 mil reais e vagas limitadas. Sim. Então, o que está acontecendo? Falei um pouquinho disso para a gente voltar lá na questão política. O que acontece hoje é que se um jovem quer fazer medicina, quer realizar esse sonho, acaba indo para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, para a Rússia, para qualquer lugar, e lá paga 1.000, 2.000, 3.000 reais. Sim. Então, isso é um horror. Então, nós precisamos mudar essa realidade. E hoje eu tenho essa missão, eu estou com esta missão de fazer essa virada de chave. E a FAP ela está na linha aí de ser autorizada com o curso de medicina. Estamos a uma canetada, como a gente diz no jargão jurídico, né? No entanto, baseado em tudo isso, como eu não dependo exclusivamente da política e já tenho esse trabalho prestado na sociedade e também como presidente da Fundação Justo, que foi uma fundação idealizada que a gente empresta o nome da família para essa fundação, e estamos atuando fortemente lá para levar também benefícios às pessoas, com bolsas sociais, programas aos vulneráveis. A gente tem uma série de atividades que a gente poderia um dia fazer um outro programa só para falar da fundação. Então a política, ela vem na nossa vida como uma coisa complementar. Sim. E que não tenha dúvida nenhuma, se nós chegarmos a ocupar um posto no executivo, no legislativo, né, não importa onde, nós iremos com esta coerência. Com a coerência de olhar para os vulneráveis, com a coerência de democratizar políticas públicas. Então, por isso você pergunta, por que você quer ser político, Milton? Eu quero ser político porque eu acredito que a política é uma ferramenta, assim como a educação, de transformar vidas. Certo. Então, nesse espírito, a gente vem buscando se posicionar como político, mas não vou mudar, não vou aceitar fazer conchavos, fazer alianças descabidas, eu estou conversando com muita gente, sim, conversando com pessoas que foram adversários nossos nas políticas, na eleição passada, para que a gente possa robustecer um grupo que minimamente pense parecido, para que a gente chegue lá e consiga fazer a diferença. Certo. O que o senhor está dizendo é totalmente contrário ao que nós chamamos de uma política de oportunismo, né? O senhor vai estar onde a oportunidade está, né? O senhor pode ser hoje da direita, amanhã da esquerda, ou vamos esquecer ideologias, mas hoje você pode ter aliança com determinadas pessoas, amanhã com outras, justamente em busca só do poder. E aí vira aquele carreirismo político também, né? Muita gente tira por si só a política como uma carreira, uma profissão. E o senhor disse muito bem, o senhor já é um empresário muito bem sucedido, o senhor já chegou a um patamar realmente, na vida profissional, vamos dizer assim, que alcançou os seus objetivos, né? E a política seria até a próxima pergunta, você já falou de sua missão, né? Mas então a política hoje entra como uma missão de vida realmente para o senhor? O senhor acha que é a ferramenta ideal para o senhor tocar na vida das pessoas e transformar a realidade que nós vivemos? E se o senhor vê essa necessidade, né? Por que transformar? Você vai transformar porque está ruim. O que está ruim no seu ponto de vista que pode ser melhorado? Bom, Carlos, a gente poderia fazer aqui até um paralelo a nível nacional, a nível estadual, mas eu gostaria que, com a sua permissão, que a gente voltasse esta análise para uma cidade pequena de interior. Sim, por favor. Que é Piracanjuba. Certo. Eu cheguei em Piracanjuba há 15 anos atrás. Lá eu encontrei um quadradinho no meio de árvores, que era a Faculdade de Piracanjuba, muito mal avaliado naquela circunstância pelo Ministério da Educação, com apenas 2 cursos, ali com 70, 80 alunos. Então nós enxergamos uma oportunidade de fazer daquele negócio um grande negócio. Não aceitamos mudar o nome FAP, porque carregava o nome da cidade, e essa cidade é uma cidade que foi muito importante. Piracanjuba tem mais de 160 anos. Então, o que acontece? Nessa esteira,
A gente enxerga a política naquela localidade, na cidade de Piracanjuba, há mais de 30 anos, é uma política que olha para o retrovisor. É uma política disputada por grupos, é uma política que defende interesses, muitas vezes impedindo que o progresso chegue através da implantação de novas indústrias, de novas fontes de trabalho, diversas. Então, o que nós percebemos? Nós olhamos para a questão da energia. A energia é da década de 60. Né? Asfalto em determinados bairros também tem 40 anos. Né? Então, assim, quando nosso hospital, até dias atrás, não sei agora, parece que está tendo uma mudançazinha, mas eu falei isso naquela outra entrevista, alguns anos atrás, não nasce mais criança piracanjubense. Então, quando a gente olha para esse cenário, a educação tem excelentes profissionais, a saúde tem excelentes profissionais, mas não tem a ferramenta de trabalho. Então, nessa esteira, o que nós enxergamos? Nós enxergamos que nós, como fomos forjados no mundo privado, nós temos uma cabeça diferente, nós queremos realizar as coisas rapidamente e eu acho que nesse contexto, aí sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito sim na política como uma ferramenta excepcional, transformadora, né? E que só o político tem essa ferramenta à mão e que o povo é quem dá essa ferramenta e, portanto, aqui fica já um apelo para que o povo, quando ouvir e sempre deve fazer essa reflexão em que tipo de político estão votando. E, por outro lado, o desejo e a missão vêm com esse espírito. Eu acho que hoje eu tenho uma missão. Uma missão porque muitas vezes eu falo, sair da campanha e falo, não quero mexer mais com isso, porque é cômodo não mexer mais com isso. Sim. É muito cômodo eu cuidar da minha família, focar nos meus negócios, morar aqui. Eu até tenho casa aqui em Goiânia, na capital. Posso vir aqui para o meu apartamento ali no setor Bueno, fica tranquilo. Isto é normal, isto é lícito, isso é tranquilo, é bonito. Cuidar da vida religiosa, cuidar da família. Mas eu quero um pouco mais. Então eu saio da minha zona de conforto e olho para todas esses... Eu não uso hospital público, eu não tenho filhos estudando na escola pública, porque meus filhos já se formaram. Né? Eu não uso os serviços públicos na minha cidade. Mas eu sinto as dores daqueles que usam. Daquelas pessoas que ficam às 4 horas da manhã pelas beiras de calçada para entrar num carro e vir para Goiânia e fazer hemodiálise, porque nós não temos a capacidade de colocar uma máquina de hemodiálise lá em Piracanjuba. Eu estou há 15 anos testemunhando este filme de retrovisor. Então nós não temos uma máquina de hemodiálise, nós não fazemos uma ressonância magnética, nós não fazemos uma tomografia, que são exames absolutamente normais. Qualquer rede pública aqui em Goiânia, você vai lá e faz uma tomografia. Se a pessoa precisar de uma tomografia, terá que agendar, depois terá que ver a disponibilidade de um carro, de uma ambulância, para cumprir a polícia da ambulância terapia. Coloca todo mundo no carro, traz para a capital, faz exame e devolve. Então veja, eu como padre, eu como religioso, eu como empresário, olhando para tudo isso e vou ficar de braços cruzados? Não, eu gostaria que surgisse um nome, eu gostaria que tivéssemos um prefeito ou uma prefeita que pudesse assumir e fazer essas coisas e que eu não precisasse fazer isso. Mas quando eu olho 30 anos de história de Piracanjuba, 15 anos que eu convivo com esses agentes lá, e olho para os pré-candidatos hoje colocados, então eu tenho que também me colocar como um pré-candidato, porque eu tenho solução para isso. Isso se resolve com muita boa vontade, com honestidade, sem corrupção e com lastro político e empresarial. Então nós precisamos arregaçar as mangas e fazer isso como a gente faz no mundo privado. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente enxerga oportunidade nela. E o político não, quando está sentado na cadeirinha, que na primeira dificuldade, manda funcionário embora, corta ponto, faz isso, faz aquilo, atrasa salário e fica por isso mesmo, que é o filme que nós estamos novamente testemunhando na minha cidade. Então é isso. Piracanjuba tem até estrategicamente uma posição geográfica muito estratégica dentro do nosso estado, né? A maioria das pessoas que vai para, por exemplo, até para Caldas Novas, passa dentro de Piracanjuba para que todos possam também se situar, né? Quem está nos assistindo aqui agora. É uma cidade relativamente próxima a Goiânia, né? Do lado também tem muitas cidades importantes ali para o estado e tudo mais. Uma cidade que tem uma economia ativa também, Milton. Mas, na sua opinião, é uma cidade ainda que falta modernizar? Não é uma cidade moderna ainda? O que de fato falta para ser uma cidade mais pujante, né, Piracanjuba? Esse dia eu conversei com um político muito amigo nosso, até amigo comum. Ele falou assim, como Piracanjuba está encardida, né? É um ditado que a gente fala no interior, né? Certo.
Eu tenho essa percepção, a administração de Piracanjuba está encardida. Né? O povo simples entende bem essa frase. Porque a gente não vê uma obra, nós não vemos uma sinalização de que as coisas vão melhorar. Então, eu não digo... esse dia também dei uma entrevista e um determinado entrevistador falou assim, seus projetos eram maravilhosos para a prefeitura, mas não eram execuíveis. E não são mesmo não. Pode pegar aquele projeto e entregar na mão dos políticos que estão lá, que não vão fazer nenhum projeto. Porque eu acho que o desafio é a gente conseguir democratizar a moradia popular. O último programa habitacional tem mais de 20 anos que foi feito. A minha esposa, quando foi prefeita, 20 anos atrás, na Corrutelinha, lá em Campestre, construiu 40 casas. O último programa habitacional dessa cidade importante, pujante, como você falou, que além de estar muito bem centralizada geograficamente, nós temos Morrinhos, Caldas Novas, nós temos Bela Vista, que vamos dizer assim, esses três pontos aí diferentes, que eram cidades que vinham buscar os serviços em Piracanjuba. Nós tínhamos um hospital que era o Hospital Regional de Piracanjuba. Então tudo isso foi acabando. Hoje nós somos uma cidade de passagem. As pessoas passam ali por Piracanjuba, quem vai por Hidrolândia, ali chega no Trevo Floresta, passa por Piracanjuba, às vezes nem sabe que cidade é. Não tem um bem-vindo, não tem algo criado para tornar a nossa cidade atrativa, para que você entre, usufrua os nossos serviços. Nós temos um parque municipal das orquídeas, nós temos uma espécie de orquídea que só tem lá. Então, assim, temos... Faculdade, não é todos os interiores a faculdade que tem uma faculdade de Piracanjuba, já que você tocou nesse assunto, Carlos, nós acabamos de receber a nota máxima do Ministério da Educação. Nós temos 3 mil, vou arredondar esse número para ficar mais fácil. Nós temos 3 mil faculdades, centro universitário e universidades privadas no Brasil. Certo. Nós somos responsáveis por 80% do ensino superior brasileiro está na mão privado, somente 20% está na mão das públicas. E dentre essas 3 mil, você tira 10% dessas faculdades que tem a nota máxima, nota 5. O MEC avalia a qualidade de uma faculdade que vai de 1 a 5, sendo 1 e 2 ela não serve, ela tem que ser extinta, 3 é a obrigação, 4 já é ótimo e 5 é o grau de excelência máximo. E, portanto, nós temos um orgulho tão grande de dizer que a FAP atingiu esse objetivo. E isso é o quê? A qualidade vem por osmose? Não. A qualidade vem com muito trabalho. E o Milton fez tudo sozinho? Não. Eu simplesmente liderei uma equipe de trabalho, que é o que eu quero fazer na política. Eu não vou resolver problemas sozinho, não sou super-homem, não há salvadores da pátria. Porém, nós precisamos de uma liderança. Nós precisamos sentar à mesa com o secretariado, trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite. Tem que arregaçar manga. Por que nos serviços públicos o prefeito só passa por lá, ou dá uma idinha, ou despacha pelas esquinas, ou pelas fazendas? Não. O funcionário público, sobretudo aquele que está na liderança, ele tem que trabalhar mais que os demais. Sim. Então é nisso que eu acredito. Por isso que eu concordo, voltando um pouquinho, nas questões se são execuíveis ou não os nossos projetos, eu digo categoricamente. Me perguntaram também, você vai reeditar o seu projeto de governo? Eu falei, sim, vou, até posso trocar só a capa. Porque os problemas que eu apontei não foram solucionados nenhum. Continuamos com o lixo depositado na entrada da cidade. Não conseguimos reformar o hospital, quanto mais construir. Não construíram-se uma casa popular. A ambulância terapia é o método para atender o vulnerável. Então, assistência social, o professor Jamil investe mais em assistência social, isso está nos números do IBGE, do que Piracanjuba. Então, veja, são os mesmos projetos. Eu continuarei com os mesmos projetos, evidentemente, sim, com um lastro político e empresarial muito maior hoje. E para até fazer uma comparação justa, né? Hoje o senhor pretende disputar um cargo executivo, né? Seria como se fosse o CEO realmente de uma empresa, só que pública. Né? E falta muitas vezes não só uma capacidade política por parte do gestor, mas principalmente uma capacidade administrativa, uma capacidade técnica, né? Vamos dizer assim, para gerir os processos, criar a modernização, buscar referências boas, né, meu? De gestão. Dúvida. Nós precisamos gerir um orçamento. Parte-se do princípio que é um prefeito. O prefeito é o chefe do executivo que vai dar o direcionamento do orçamento, em que pese seja votado e aprovado a lei de orçamentária pela Câmara, pelas Assembleias, etc., pelo Congresso Nacional. Mas quem vai mandar essa mensagem à Câmara é o prefeito, é a prefeitura. E tem que gerir bem esse orçamento. Pasme que lá nós tivemos
prefeitos, não vem ao caso falar nome de pessoas, Sim. porque eu não gosto disso. Mas eu vou contar o milagre e não vou contar o santo, porque o santo certamente depois vai ficar sabendo o que eu falei. Não foi uma ocasião, foram por várias ocasiões que nós já tivemos dinheiro na conta da prefeitura, o que é raro, dinheiro disponível e não conseguir executar o projeto. Devolve-se o dinheiro. Veja, então eu costumo dizer, o problema não é o dinheiro. Nós temos um problema sério de orçamento em Piracanjuba, porque aquilo da parte da arrecadação, nós temos 2 gargalos hoje. Nós temos um gargalo que é o Fundo de Previdência do município, que não tem um político que é pré-candidato agora, que senta à mesa e apresenta uma solução. Chega a perguntar qual é a sua alternativa para o FUNPREP. Veja bem, vamos fazer concurso, depois chegar lá nós vamos ver como é que é. Não. Nós analisamos profundamente o que é o Fundo de Previdência Municipal. Hoje nós temos um déficit, a prefeitura desembolsa R$500 mil ou mais, às vezes 700, 800 mil por mês para cobrir o rombo do FUNPREP. Nós temos também a educação, de uma certa forma, conduzida, que precisa ser equacionada, ajustada para que ela caiba dentro daquilo que é repassado, com a complementação menor da prefeitura para que sobre o investimento. Se nós fizermos uma economia, a conta de doido, a gente fizer uma economia de R$1 milhão do que é gasto hoje, né, com essa, e trazendo gente, enfim, que poderia ser resolvido de outra forma, nós teríamos, a grosso modo, 50 milhões no mandato que poderia ser revertido em obras. Para uma cidade pequena, Carlos, é muita coisa. Com 20 eu construo um hospital, com um programa com 10 milhões a gente acaba, zero problema, o déficit da questão das casas populares para os vulneráveis. Nós temos uma rua lá chamada Corredor do Homero, que é um absurdo, só fala no Corredor do Homero quando vem a campanha. As pessoas continuam lá numa rua que não é rua e vivendo em condições subhumanas. E ninguém faz nada, nunca faz um cadastramento, não leva isso para a assistência social, não chama a responsabilidade. Nós temos, por exemplo, do setor aeroporto e outros setores da cidade, que temos mais de 300, 400 casas que as pessoas não podem comercializar, porque nunca se fez a regularização fundiária daquela propriedade. Então, veja, são gargalos que vão passando. Se você precisar aposentar na minha cidade de Piracanjuba, você tem que ir lá para o meio de umas caixas que ficam guardados num departamento qualquer, numa escola qualquer, e procurar documento, porque nós não temos isso digitalizado. Mas por que você está falando disso? Eu estou falando de coisas tão elementares que para nós já está superada, na minha faculdade está superada, na sua empresa, e que ali continua lá no século passado. Assim como o preconceito, assim como a visão que muitas vezes os políticos têm das mulheres, assim quando a gente fala, se vai falar de classes, de inclusão e tal, falar da esquerda. Não se trata de esquerda ou direita. Eu acho que são pautas humanas, né? Valorizar a mulher, lutar para que todos possam exercer a sua liberdade de acordo com o que queira, seja isso relacionado à cor da pele, seja isso relacionado com a sexualidade, são pautas que não é de esquerda, não é de direita, são pautas humanas, né, que a ONU discute. Então eu acredito nessas coisas. E em Piracanjuba nós temos isso aí muito ainda arraigado na cultura e que nós precisamos avançar. Queria aprofundar um pouco mais sobre esse tema. O senhor falou de umas pautas agora muito importantes que, claro, é discutido nacionalmente. No entanto, às vezes, muitas das pessoas que estão nos assistindo é acostumado com a realidade, às vezes, de uma cidade maior, uma cidade grande, né? E tudo mais. E que pode estar pensando, Milton, que pautas como essa, naturalmente, é discutido também numa política dentro de Piracanjuba, uma cidade pequena, por exemplo, né? Mas esse é o tipo de problema que ainda, né, falta discussão, é muito omisso ainda no meio do debate público, vamos dizer assim. Por exemplo, o senhor falou agora sobre, por exemplo, um tema que é proteção à mulher, né, que é muito discutido. Toda hora a gente está falando de feminicídio, taxas de feminicídios que aumentam, que abaixam e tudo mais. Voto, conquista do voto, né, que aí sim é um direito e também é o principal fator para que a pessoa possa exercer o seu direito de cidadania e democracia, né, Milton? Como que é tratado esses temas dentro de Piracanjuba? Por exemplo, dentro de uma eleição municipal, Milton? Olha, nós temos assim que nunca houve uma prefeita mulher em Piracanjuba nesses 160 anos de história, não é? Nós temos uma Câmara de Vereadores com 11 vereadores, 10 homens e uma mulher.
Então eu acho que a participação da mulher é mais que bem-vinda numa campanha, numa disputa política. Para além disso, eu acho que essas pautas, elas não são pautas de uma campanha. Eu acho que isso deve fazer parte de uma política pública de conscientização que perpasse por todas as secretarias da saúde, educação, especialmente na educação. Eu acho que nós precisamos dar ênfase a isso, nós precisamos ter uma política pública que vá lá e coloque o dedinho lá na matriz curricular, lá no conteúdo pedagógico, né, para as crianças. Assim como é pacificado que no mundo moderno a gente já ensine empreendedorismo para a criança, a gente já ensina idiomas para a criança. Quanto mais precoce a gente conseguir colocar a educação financeira, empreendedorismo, essa discussão para a criança, melhor cidadão nós vamos formar. E por que não ter essa cultura também da inclusão, dessa pauta da inclusão, nessa pauta das mulheres? Porque é inadmissível estarmos no século XXI e perceber que as mulheres ainda continuam sendo espancadas. Sim. E que isso fica escondido e muitas vezes lá na discussão do bar até acha bonito isso. A mulher flagra o marido lá no órgão público, muitas vezes, fazendo coisas assim que a gente não deve nem comentar, que são coisas... sei lá o quê, e isso está tudo normal. Para mim não está normal. Eu acho que a pauta da família foi muito trazida e debatida por aqueles que se identificam de direita no Brasil. Sim. Né? Mas eu penso o seguinte, que também é uma pauta que envolve princípios, moral, né? Envolve fidelidade dentro do casamento. Então, acho que tudo isso sim, eu acho que para o eleitor, ele deve ficar mais atento a isto. Observar a vida das pessoas. Porque aquele que tem uma vida bagunçada, aquele que não respeita a sua mulher em casa, que não respeita seus filhos, que não respeita a diversidade, a hora que ele estiver numa posição de poder, o que vai ser? Essa é a pergunta. Até porque você governa para todos, né, Milton? Sem não dúvida só pra uma nenhuma, classe. sem dúvida nenhuma. Então eu acho que também, voltando à nossa questão regional, nós precisamos avançar muito nessa temática. E a educação, eu considero a maior ferramenta transformadora, já como falava Paulo Freire, a maior ferramenta que transforma o indivíduo é a educação. Então eu acho que nós precisamos rever profundamente o sistema educacional e nós podemos começar lá no município. Perfeito. Isso é um desafio. É a base, né, da sociedade. É a base. Entendi. Milton, hoje existe a Secretaria de Mulher lá em Precanjuba? Não. Hoje é tratado de alguma forma específica esse tema? Eu digo, às vezes um centro de saúde específico, ou uma rede de apoio às mulheres? Não, eu não vejo isso como política pública. Não, tampouco há uma secretaria e tal. Não critico porque não há secretaria. Esta pauta poderia ser perfeitamente, muito bem elaborado numa diretoria de secretaria, por exemplo, da educação, por que não? Ou da saúde, ou da assistência social. Então, assim, quando a gente olha para o organograma das secretarias, as nomenclaturas e atribuições, ao meu ver, está bem desconexo, né? Elas não comunicam entre si. A gente que está à frente de um negócio altamente regulado pelo Ministério da Educação, a gente aprende que dentro da educação, tudo tem que conversar. Nada pode ser individualizado. Se eu tenho 20 cursos diferentes de graduação, eles têm que, em algum momento, dialogar. Então, a gente aprende muito isso. E para a política, eu acho isso, que as secretarias elas precisam ter uma conexão. Nós precisamos sentar à mesa porque, por exemplo, pauta da mulher, pauta da inclusão, pauta do meio ambiente, a pauta da assistência, de assistir o vulnerável, isso não é uma pauta só da Secretaria de Assistência Social, é de todos. Sim. É de todos. É uma preocupação da saúde, da educação, concordo. Sem dúvida. O esporte, como é que a gente vai tratar o esporte descolado da educação? Eu acho que o esporte ele vai colaborar imensamente com a educação e vai colaborar imensamente com a saúde. Porque quem pratica o esporte fica menos doente. Então, como que eu vou tratar ações da Secretaria de Esporte individual, apartado da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde? Então, por isso precisa conversar, tem que ser ações conjuntas. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Milton, é claro que uma das principais bandeiras que hoje o senhor carrega é a educação. Né? Talvez pela sua formação, seus negócios na área da educação. Acredito também que pega uma faculdade, como o senhor disse, há 15 anos atrás, com um índice muito baixo, as notas do MEC, né? E depois atingir realmente a maior nota, 5, como o senhor relatou agora há pouco, é de fato uma grande conquista, uma realização também na vida de qualquer pessoa, como empresário, dono de uma faculdade e tudo mais. Caso o senhor tenha a oportunidade de ser prefeito de Piracanjuba, o que o senhor pretende fazer diferente do que já é feito hoje, principalmente nessa área? Tudo. É simples assim.
eu não acredito que alguns processos, por mais que estão acontecendo e atendendo minimamente, precisam ser melhorados. Sim. Então, na educação, nós precisamos implantar, nós temos que chamar o professor. O professor, ao contrário do que as pessoas dizem, é um ser fácil de a gente lidar. Porque a gente parte da premissa que o professor ele é racional, ele pensa. Né? Professor que não pensa, ele não pode ser professor, ele não pode enxergar. Ele tem que ter uma visão mais ampliada, como eu gosto de falar, uma visão holística. Não é? Então, acho que a gente precisa sentar, é fácil tratar com o professor. Você precisa chamá-lo para ser essa ferramenta transformadora. Então, nós precisamos passar ferramentas de tecnologia. Nós precisamos investir em infraestrutura, porque a nossa infraestrutura é péssima, por exemplo. Então, ao investir em infraestrutura, infraestrutura física, infraestrutura tecnológica, precisamos fazer chegar a internet de qualidade nas escolas e precisamos modernizar os aspectos pedagógicos. Esse tripé tem tudo para dar certo. Nós precisamos implantar metodologia ativa, nós precisamos apoiar com biblioteca virtual, com ferramenta de tecnologia pedagógica para auxiliar nos conteúdos e, ao mesmo tempo, que o aluno e o professor, o pai e a mãe, que também faz parte da escola, chegue num ambiente limpo, organizado, probo, bonito, agradável, decorado, porque isso é educação. A gente vai ensinar que o banheiro da escola tem que estar impecável, porque a gente ensinando isso para a criança, ela vai cobrar em casa e vai ter esse diferencial depois. Então a educação é muito complexa. Na saúde é a mesma coisa, precisamos construir um novo hospital para dar dignidade às pessoas que ali precisam. Então, assim, poderíamos falar aqui, passo a passo, o lixo é depositado na porta da cidade. Se você chega em Piracanjuba por Bela Vista, sim, a primeira coisa, quando você chega na cidade, a primeira coisa que você vê é um lixão à sua direita, ao céu aberto, que por vezes está com fogo para pegar fogo naquilo ali. Então veja, isso precisa ser equacionado. Temos solução? Sim. Aquele lixo pode ser transformado em energia, então temos que buscar recurso, parceiros, buscar parceiros no Oriente Médio. Quando eu falo isso, eles pensam que eu sou utópico, mas é porque eu converso com as pessoas. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu viajo para o Oriente Médio, eu converso com gente no Oriente Médio que quer investir no Brasil. O senhor já faz negócios já fora faço. do país. Já estive com o presidente Bashar al-Assad, mas é um ditador, não sei o que ele não discuto política interna, isso é problema deles lá. Eu estou falando com o presidente da República que eventualmente pode querer investir aqui, qual é o problema? Sem dúvida. Então é nisso que eu acredito, né? Parcerias e que a gente vá. 4 anos é muito pouco para fazer tudo isso, sim, mas eu acredito que nós poderíamos fazer uma virada de chave. Exatamente, fazer 20 anos em 4 anos, isso não tenho dúvida nenhuma, no mínimo. E deixar um ambiente já pronto, porque aí sim as pessoas vão cobrar. Se um faz, o outro tem que fazer. E hoje a régua que nós estamos medindo Piracanjuba é por gestões anteriores, muitas delas até desastrosas. Então, chega lá, não faz nada, está tudo certo. Eu acho que a oportunidade que a gente pedirá novamente ao povo, porque nesse momento nós somos pré-candidatos ainda, que termina a eleição já vira pré-candidato, né? Sim. A pré-candidatura ela vem oficialmente a partir do dia 1º de janeiro de 2024, mas a gente já está falando como pré-candidato, não está pedindo voto, isso é normal. Nós estamos discutindo ideias. Eu acho que a partir do momento que a gente peça uma oportunidade ao povo, vai ficar na cabeça do povo discutir isso e fazer uma avaliação profunda do que quer para a cidade. Para que todos possam entender também a gravidade de tudo isso que nós estamos falando, a seriedade desse assunto, Milton, né? Vamos começar a falar na base, né? O que hoje... Por que a gente sempre fala que na democracia o poder está na mão do povo, né? Está na mão do povo por causa do direito do voto. Exatamente por causa do direito do voto. O Brasil, ele caminha, claro, a passos lentos ou não, quero até ouvir sua opinião, para um amadurecimento dessa democracia. As pessoas, no meu ponto de vista, ainda estão aprendendo a votar e talvez criando cada vez mais a responsabilidade sobre o voto. Qual que é a importância desse voto, Milton? Eu quero que você relate, até porque tudo está ligado diretamente, não é verdade, à política. Né? A forma como nós somos atendidos quando precisamos de um posto de saúde é política. A escola que meu filho estuda, a educação que ele está recebendo, a base que ele está criando para a vida inteira dele é política, não é verdade? A forma como a minha mulher é recebida nos ambientes que ela frequenta, seja numa loteria, num banco, seja em qualquer lugar, é política. Então,
Me fala um pouco sobre isso, Milton. Na sua visão, a importância de realmente das pessoas se conscientizarem cada vez mais. É um assunto que todo ano é discutido, mas que nunca é vencido, né? De se conscientizar cada vez mais da importância de saber aprender a votar de maneira correta, Milton. Na verdade, Carlos, esse é um assunto tão profundo que a gente vai buscar lá na base filosófica da democracia lá da Grécia, né? Então, a nossa democracia, ela é muito jovem. Na verdade, nós estamos aprendendo ainda esse processo. A transformação de uma cultura, de uma forma de pensar, ela leva tempo. Eu acho que no Brasil nós temos aí várias situações. O Sul avançou bastante, né, nessa questão de eleger uma pessoa e cobrar, ficar no pé, ligar para a ouvidoria, exigir que faça, que arrume, que conserte. Isso é uma cultura. Eu vou muito ao Sul e eu vejo isso. E nós aqui, muitas vezes... Por vezes não lembramos nem quem votamos na última eleição para vereador ou para deputado, assim por diante. E tem um outro fenômeno daqueles que vendem o seu voto por um pacote de arroz, um pacote de açúcar, por R$50, R$100. Ah, mas por que você está falando? Porque eu vejo isso acontecer. Né? Eu nunca comprei nenhum voto, eu posso dizer isso categoricamente, por isso que eu perco as minhas eleições, as duas que participei, porque eu não sei comprar voto, eu não tenho coragem de falar R$200 pelo voto, eu não sei como é que faz isso. Mas a gente sabe que é feito assim. Hoje nós temos os profissionais da política que trabalham em cima de planilhas, você sabe disso, Carlos. Muito bem. Você já presenciou, testemunhou, que as pessoas apresentam lá, você quer quantos votos? Ah, eu quero 5 mil votos no entorno, então é tantos mil. Ora, então qual a esperança de mudança? A maneira também que está posto a forma de concorrência fica sendo quase que desleal. Um deputado hoje ele tem margem de manobra no orçamento na ordem de 50 milhões de reais, que ele vai distribuir isso para prefeituras, para projetos, e aí você ou eu chegamos lá, o que nós distribuímos? Para prefeito, etc. Então, eu acho que você perguntou sobre a democracia, eu digo que o processo democrático é importantíssimo, está mantido, nós temos aí minimamente garantido, mas nós precisamos nos perguntar que tipo de democracia queremos para o nosso futuro. Porque o voto mal dado são 4 anos de penúria que o eleitor vai ter, como nós estamos vivendo em Piracanjuba. Né? O eleitor, hoje eu converso com as pessoas, devia ter votado em você, eu falo, mas vai ter oportunidade ainda. Não passou a oportunidade, mas porque votei no fulano e não está fazendo nada. Bom, mas aí não é problema nosso. Né, escolheram aquele prefeito ou aquela prefeita, não importa onde seja, e agora estão amargurando isso. Então é muito delicado e nós precisamos de fato usar programas importantes como o seu, vozes como a sua, para que a gente recorrentemente fale isso às pessoas. Cuidado, é a maior arma que o povo possui, é o voto. Então não venda, não doe, não negocie. Né? Olha, analise a vida dos candidatos, analise proposta e cobre, porque tem que cobrar no dia seguinte da eleição. Está aqui, por exemplo, um prefeito se elegeu na minha cidade dizendo que ia ter 7 secretarias, hoje tem 13. Então ele não cumpriu uma palavra do plano de governo. Isso fica por isso mesmo? Não pode ficar por isso mesmo. Né? Então esse é o pensamento. E o preço maior quem paga sempre é o povo. Sempre é o povo. Quem precisa do hospital, quem precisa da assistência social, quem não tem uma casa para morar, quem mantém o filho na escola lá na zona rural, que não tem uma quadra, não tem internet, a escola de placa está caindo na cabeça, merenda de terceira qualidade. Transporte é horrível. Transporte é horrível. Você vai para uma feira, você vê os feirantes ali da agricultura familiar tudo cabisbaixo, porque não há uma política verdadeira de comprar os alimentos da agricultura familiar, inclusive sem licitação, sem a necessidade de licitação pela lei, para levar esses alimentos para a assistência social, para as creches, para a educação. Então, a gente muitas vezes acaba comprando de outro município. Então, não há uma política de incentivo. Eu sou um entusiasta da agricultura familiar. E nós temos terra fértil, nós temos assentamentos, nós temos gente que gosta de trabalhar, que só está precisando desse incentivo. E o mais triste é que a maioria de nós lembramos realmente da importância do voto, da democracia em si, Milton, quando nós precisamos realmente do serviço público e somos tratados da forma que somos. Não é verdade? Quando nós precisamos, por exemplo, de um hospital e eu tenho que ir para outra cidade porque Piracanjuba não pode me atender. Né? Então, realmente é um ponto importante a ser discutido. Né? Não nos cansamos de falar sobre isso todos os anos, porque
por mais que pareça evoluído, a democracia realmente é muito jovem no nosso país. As pessoas estão aprendendo realmente a votar. E, querendo ou não, há muito ainda indícios de coronelismos por parte dos políticos para fazer uma eleição mais truculenta, comprando voto, ameaçando, mentindo. Né? Hoje, por exemplo, uma das principais pautas discutidas dentro da política é fake news. Isso, falou muito bem. Não é mesmo, Milton? Porque é um problema realmente muito real existente dentro da sociedade, dentro da política, né, Milton? E falando sobre fake news, como o senhor, de fato, enfrenta tudo isso? Até porque o senhor também sofreu com muito isso. Né? Eu sou vítima da fake news. Até antes de me candidatar a primeira vez a prefeito na eleição de 2020, eu não dava nem muita bola para isso, porque a gente tem uma vida apartada, da vida de empresário, cuidando da família para lá. No momento que você entra para a política, aí você começa a ser vítima disso. Sim. Eu tive a nossa vida invadida, eu tive acusações sobre a minha mulher, que já deixou de ser prefeita há mais de 20 anos, que fez um trabalho extraordinário numa cidade pequena que você conhece, que é Campestre. Sim. Está lá para quem quiser visitar e ver. A Selma, ela resolveu o problema da Previdência naquela cidade, senão ninguém aposentadoria, como é que fala? Aposentaria. Deu uma dobrada na língua. É um trava-língua. Então, ninguém teria a oportunidade de se aposentar hoje se não fosse a reforma corajosa que ela fez da Previdência, mandou tudo para o regime geral. Fez uma transformação na educação, construiu casas populares, asfaltou a cidade inteira. Então, assim, eu me inspiro na minha esposa. Agora, mas a Selma saiu com algum problema? Qual prefeito que não sai? Sim. Aqueles prefeitos que... Ela foi a única mulher prefeita na cidade. Nunca houve uma prefeita. Ela foi a primeira e única. E foi a primeira a ser reeleita na história de Campestre. Além de ser a primeira mulher, foi a primeira reeleição. Agora nós tivemos uma segunda reeleição do prefeito que está lá, que inclusive foi apoiado por ela. Então, veja bem, é uma inspiração no sentido de que fez o que tinha que fazer numa cidade pequena, sem arrecadação, e isto é uma prova cabal de que nós podemos fazer muito mais numa cidade importante, assim eu digo, de grau de importância. Sim. No sentido de tamanho, orçamento, etc., como Piracanjuba. E claro, saiu com dificuldades, respondeu o processo, respondeu, porque o contexto do Ministério Público daquela época não é o contexto do Ministério Público de hoje. Hoje nós Sim. temos o CNJ, hoje o promotor pensa que manda e que pode tudo, ele pode até pensar e agir como se mandasse, pudesse tudo, mas vai sofrer consequências ali na frente. Sim. Porque nós temos a corregedoria, nós temos o CNJ, então o promotor ele tem que pensar duas vezes antes de fazer as barbaridades que, no caso da Selma, foram feitas, e ela respondeu vários processos, mas sem nenhum indício de nenhum desvio, mesmo porque ela nunca desviou um centavo de dinheiro Sim. público. Então, nós estamos falando sobre isso porque eu fui vítima disso. Fake news. Grupos de WhatsApp, montando situação, prefeito é processado. Então, vira e mexe, vem a campanha, eles tentam usar essas coisas para denegrir a nossa imagem e nos diminuir. Mas quem nos conhece, e você sabe também, nós temos uma referência conosco, que é membro da nossa fundação, que é o Dr. Marlon Reis, Sim. que é criador idealizador da Ficha Limpa. Né? E tem até vídeo aí no YouTube, ele atestando a idoneidade, a seriedade, o caráter, a probidade da dona Selma Justus. É verdade. E quem convive, quem sabe realmente, a população também cada vez mais descobre realmente isso, né, Justamente. Porque... Está lá, a população, o Campestre está lá, quem quiser perguntar sobre como foram os mandatos da Selma, está à disposição. E tenho certeza que as referências vão ser as melhores. Então, acho que esse é um tema que você trouxe à baila e que deve também ser repetido muitas vezes. E o povo precisa ficar mais esperto e conferir as informações. Não é só receber, né? Uma informação no WhatsApp. Do jeito que chega no WhatsApp, já manda para o grupo da família, manda não sei para quem. As pessoas participam de 10, 20, 30, 100 grupos de WhatsApp. Eu não gosto desse tipo de coisa, não participo, porque eu gosto da informação certa, só passo uma informação para frente que eu chequei, que eu sei que aquilo ali vai ter uma relevância na vida das pessoas. Tragédia a gente não conta para os outros, deixa quieto lá. Então acho que nós vamos viver... Muito menos mentira. Muito menos mentira. Então nós vamos entrar agora para mais um pleito eleitoral, estamos há meses de começar Sim. uma pré-candidatura, e eu acho que essa vai ser novamente a bola da vez. Apesar que eu tenho visto movimentos no STF, movimentos no Congresso Nacional para coibir esse tipo de prática, e acredito que vai estar mais atenuada lá na eleição para prefeito.
Entendi. Ô, Milton, dando sequência então aqui, até por conta do tempo, né? Queria já passar por um cenário mais macro também, para as pessoas poderem entender como que funciona, né, sua cabeça em termos de política, como que o senhor pensa, sua linha de raciocínio, sua linha política também. Recentemente, inclusive do momento dessa gravação, 2 dias atrás, o governador de São Paulo resolveu não adotar os livros do MEC, né, para o ensino fundamental e médio para o ano de 2024. Alegando que eles têm ali toda a grade curricular e que ela é 100% digital e que vai seguir dessa maneira. O senhor, como professor, dono de faculdade, como que o senhor vê essa medida do governo de São Paulo? Bom, eu acho que o MEC tem sido conduzido muito bem, de uma certa forma, e eu acho que o material elaborado pelo Ministério da Educação, ele está respeitando as bases curriculares nacionais, o novo formato do ensino médio, tudo aquilo que é votado no Congresso Nacional, que nasceu lá na Lei 9293/96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, e, portanto, nós temos que seguir. Não gostamos do que está posto, vamos usar as nossas bases parlamentares, vamos sugerir mudanças no Congresso Nacional. Fora disso, eu acho tudo assodado, eu acho uma maneira... não, São Paulo nós vamos tratar diferente, nós vamos fazer diferente, não sei. Pode ser que não seja a maneira adequada. Eu vejo isso com uma certa restrição, mesmo porque eu não moro em São Paulo, tenho acompanhado as notícias como você e a gente não fez um estudo aprofundado Sim. sobre esta decisão em específico. Eu acho que precisa mudar muita coisa. Eu acho que o MEC tem que avançar em muitas temáticas, Sim. como isto que nós acabamos de dizer aqui no início do programa, né, de implementar lá na educação infantil disciplinas que agreguem em suas ementas essa discussão do empreendedorismo. A formação, né, da pessoa. Exatamente, a formação mais humanística. Sim. Ela deve estar muito presente. E mais personalizada também, né? Mais personalizada por regiões também. Sim. Né? Porque nós acabamos de falar aqui de uma série de situações dramática, que é vivida nos interiores da vida, aqui em Goiás, que não é a realidade de Curitiba, por exemplo. Sim, então, exatamente. Isso também é uma crítica, porque muitas vezes Brasília ela faz a coisa de forma linear e não discute aquilo que está lá no Nordeste com o que está lá no Sul. Sim. Né? Então a gente precisa ter uma visão mais regionalizada. Você acha que, falando de uma visão mais regionalizada, essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, talvez ela amenizaria essa desigualdade que hoje existe, digamos, no repasse dos recursos, por tamanho de Estado, ou por isso ou por aquilo, ou não, Milton? Não, eu acho que essa reforma tributária está longe de ser a ideal, mas é a melhor que nós já tivemos nos últimos 50 anos, porque é a única nos últimos 50 anos. Então, por mesmo que ela tenha alguns elementos capengo, ela será um divisor de águas, porque a partir daqui vamos discutir algo mais novo, antenado com o século XXI. De maneira muito generalizada, assim, muito geral. Eu não sou economista, mas trabalho com economistas, administradores, minha formação é administração, etc. Mas é empresário, vai se afetar diretamente. Com certeza. Isso. Então a gente estuda a matéria, conversa muito, então de uma forma muito macro, como você mencionou, eu quero dizer que essa reforma ela trará muitos benefícios. E também a competitividade entre os estados ficará mais democrática e justa. Certo. Porque hoje, com os incentivos fiscais, entre aspas, onde governos abrem mão de recursos, até indo contra a lei de responsabilidade fiscal, né, de tal. Então, isso acontece uma guerra, como eles chamam. Então, uma guerra fiscal, né? Descompensa um pouco o equilíbrio aí entre os estados. Então, acho que isso precisa ser nivelado e o empresário ele tem que ir por um estado que agregue outras coisas que não sejam exatamente só os incentivos fiscais. Então, nós temos que ver aí envolve a questão de mão de obra, envolve a questão ambiental, que é algo que está muito em voga, a questão de energia, e isso vai provocar nos estados que são menos desenvolvidos uma competição saudável. Então, questão da base energética. Nós somos fracos aqui, nós precisamos robustecer, o interior é todo prejudicado em Goiás com a questão energética. Então, é um gargalo que tem que ser resolvido. A questão da comunicação, né? Nós temos aí um ensaio de uma implantação de 5G que está vindo de pau de arara, porque não chega esse bendito 5G e a China já testando 6G. Né? Falando em
em comunicação, usando física quântica, e nós aqui ainda estamos ali, tem dia que aparece só o G no celular. Então, veja, eu acho que isso é uma discussão, e a reforma tributária, ao meu ver, humildemente dizendo, acho que vai focar um pouco nessa discussão. A gente fala até humildemente, mas o senhor é um doutor também nesses assuntos quando pauta Brasília, né? O senhor também, claro, por mais que o senhor disse no início, um político sem mandato, mas é muito bem relacionado também com toda a classe política, né? Os deputados que ali estão e tudo mais. Então, claro, por isso que eu estou discutindo, né, essas pautas contigo. No entanto, queria saber de uma maneira geral também sua avaliação. Nós temos 7 meses de governo Lula, né, do PT, frente aí a esse novo processo. Como o senhor avalia, como empresário, como um futuro prefeito de Piracanjuba, né? Como o senhor avalia realmente esse governo da forma como está? Eu penso, Carlos, esse é um assunto ainda que abre cicatrizes, deixou cicatrizes e abre feridas ainda no povo brasileiro pela polarização que nós nunca vivemos no Brasil. Certo. O nós contra eles. Uhum. Nós tivemos a primeira eleição pós-pandemia, nível federal. Então, assim, as pessoas, todos nós fomos afetados, em menor ou maior escala, pelas questões da pandemia. Né? Quem não perdeu um conhecido, ou até mesmo um ente querido, então nós somos afetados. Então foi uma política muito diferenciada e que foi prejudicada por essa polarização. Eu, particularmente, sempre defendi uma terceira via, né? Eu sou do PDT, nós tínhamos um candidato a presidente da República, que era o Ciro Gomes, e fomos coerentes, defendemos isso, e no segundo turno nos posicionamos, tivemos que escolher entre um e outro. O vencedor foi o presidente Lula, assumiu dia 1º de janeiro, houve um arremedo, um ensaio aí de quebra de ruptura democrática, capenga também, né? Mas era esse o desenho naquele momento, eu olhei aquilo com um movimento com muita preocupação. Está superado tudo isso, eu acho que as instituições estão funcionando. E a avaliação do governo Lula, do presidente Lula, eu acho que ela é positiva. Ela tem trazido para o cenário nacional e para a vida cotidiana sua, minha, das pessoas, um cenário positivo. Primeiro, que o discurso hoje é um discurso diferente, não é aquele discurso agressivo, de ofender as pessoas, de apontar dedo e não tenho culpa de nada. Então eu acho que é um governo que comunica e dialoga bem com a sociedade. Os ministros, eu tenho vários ministros em posição de destaque que têm feito trabalho extraordinário. As reformas que já aprovaram, o arcabouço fiscal, reforma tributária e tantas outras, vem a reforma administrativa e mais 2 etapas da reforma tributária, porque essa está sendo feita sobre a produção, mas virão outras 2. Então, se é todo esse contexto, ontem a taxa de juros começou a cair, caiu 0,5%, e a tendência, isso em 3 anos, a tendência agora é começar um ciclo de queda. Então, veja, inflação caindo, combustível diminuindo na bomba para o povo. Não é mentindo lá que diminuiu, mudou a política de preço da Petrobras. Supermercado. Então é isso. Como é que eu vou avaliar? Eu avalio com bons olhos, torço muito, como torci muito para o governo Bolsonaro acertar. E eu, como bom brasileiro, eu torço para o governo Lula seja o melhor governo dele. Porque o governo dele sendo bom, é bom para nós. Sim. E a eleição tem de 4 em 4 anos. Não está bom, daqui 4 anos vamos trocar. Né? Então o povo tem essa oportunidade. Está bom, mantém. E assim por diante. Então eu avalio de forma positiva. Perfeito sua visão. Ciro Gomes volta para o cenário aí para uma disputa ou realmente não, né? Ele falou que não. Né? Ele falou que não. Eu estou aproveitando que o senhor falou que era do PDT, né? Tinha um candidato à presidência. Vamos entrar nesse assunto então. Não conversamos com o Ciro Gomes, eu tive com o nosso ministro da Previdência, tem 20 dias esteve aqui em Goiânia num evento que participamos junto, tomei café com o ministro, tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre Previdência, mesmo porque é um assunto que nós precisamos resolver em Piracanjuba e é um gargalo que ninguém soluciona nos últimos 50 anos, a questão da Previdência de Piracanjuba, então eu tomei a liberdade de tratar isso com o ministro e que está com as portas abertas para que a gente possa dialogar e resolver isso se a gente chegar um dia à prefeitura. De modo que essas questões mais pontuais em relação ao Ciro Gomes, eu também sei igual a você. Eu escuto o que ele fala pelas redes sociais, pela imprensa, né? Que ele não será mais candidato. Certo. É uma pena. Eu acho que o Brasil perde muito. O Ciro precisava de uma oportunidade, assim como o Leonel Brizola também precisava. Uhum. Você é mais jovem, mas lembra. Claro. Né? Então, Brizola disputou 2 vezes a presidência da República, uma vez como candidato, outra vez como vice do Lula, e não conseguiu chegar, faleceu e não chegou à presidência.
E foi um homem que deixou um legado extraordinário na sua luta combativo, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. É o pai dos CIEPs. Para quem não sabe o que são os CIEPs, são aqueles centros de educação integral. Quando ninguém falava em educação integral no Brasil, o Brizola estava fazendo escola de tempo integral nas favelas, com alimentação, esporte, tudo. Então, eu acho que se nós tivéssemos levado esse modelo para a educação, só isso já justificaria todo o legado de Brizola em nível nacional. Não chegou. E eu vejo no Ciro Gomes, eu tenho essa esperança, particularmente. Isso é uma coisa muito pessoal. É louco, é não sei o quê, é isso, é aquele outro. Pode até ser. Mas acredito que ele tenha uma cultura, ele seja um homem muito probo. Ele teve a oportunidade de transitar, foi de deputado a ministro, Sim. Nunca teve um problema de corrupção. E é um homem experimentado e da academia. Né? Sim, é uma pessoa que é convidada em totalmente Harvard. letrado, né? Totalmente. Então, eu acho que é uma pena. Se ele realmente desistir de pleitear a presidência da República, eu acho que nós brasileiros perdemos. Vendo o senhor falar sobre o PDT, a história do PDT, né? Leonel Brizola e tudo mais, a gente às vezes até sente que, de fato, né? Isso aqui que eu queria passar para as pessoas, né? A diferença de você ser um político oportunista, né? De estar se encaixando onde as oportunidades aparecem, ou aquele que faz por uma ideologia, pela uma missão, aquilo que você de fato acredita. Para ter, vamos dizer, aquela tesão de fazer isso, porque de fato é isso que eu acredito que é o certo, né? Mas nós estamos falando de um PDT nacional. Quando vem para a esfera regional, nós temos ali o Dr. Jorge como presidente, Flávia, do seu partido, é a única deputada federal eleita, acho que ficou em terceiro lugar, a mais votada. Sim. Né? Pegou talvez seria a primeira, se não tivesse pela frente Gaia e Silveira. Né? É verdade. Mas como que está a relação? O senhor pretende ou não disputar a prefeitura também pelo PDT mesmo? Como que o senhor... É claro, estamos falando de um futuro incerto, no entanto, como que está sendo desenhado esse cenário aí nos bastidores, meu? Olha, eu estou muito satisfeito em estar no PDT, porque a gente está no PDT por aderência de pensamento, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, a luta, Ciro Gomes, né, que veio para o PDT, tantas pessoas ali maravilhosas que já passaram, Brizola sai do exílio, monta o PDT lá em Portugal, porque estava lá em Portugal, enfim, tem uma história muito bonita aí. Voltando para a questão em Goiás, PDT em Goiás precisa melhorar. Nós precisamos crescer o partido, nós precisamos abrir o partido para que mais pessoas venham para o partido. Hoje a deputada Flávia é uma deputada, na minha opinião, independentemente de estar no partido ou não, eu a considero uma deputada atuante, exemplar, tem um serviço prestado no Congresso Nacional, exemplar. Tanto é que é a líder da bancada goiana no Congresso e no Senado, no Congresso todo, como todo o Senado e os 16 deputados, né, e mais ela. Então, assim, o fato de estar nessa posição já indica que ela tem um trabalho muito bom. Conversa, dialoga muito bem com as pessoas, faz um trabalho muito municipalista no estado de Goiás, atende as prefeituras. E o Jorge também, o doutor Jorge, é um homem que já foi deputado, 4 vezes prefeito, tem uma história, uma bagagem muito grande e acredito que ele está no momento da vida dele que poderá contribuir muito com a Assembleia Legislativa. Ficamos muito felizes com a eleição dele. Agora, para o futuro, realmente vamos esperar um pouquinho mais para ver como que o PDT agora, sob a liderança do Jorge e da Flávia, vai se comportar nas eleições municipais. Sim. Porque nós não precisamos de sigla para disputar a eleição. Sim. Sigla a gente tem 40 e tantas aí. Pode ir nas esquinas, a gente arruma sigla. Eu não quero disputar a eleição por conta de uma sigla, mesmo porque o povo no interior não vai votar em sigla, vai votar em pessoas. Sim. Então, acho que nós precisamos dar um tempo para ver como que o PDT vai se comportar em relação a dar esse suporte e apoio a nós candidatos, futuros candidatos, como agora para fazer essa base municipalista. Então, o meu sonho é que nós tenhamos aí 30, 40, 50 prefeitos do PDT. Quero ser um deles. Mas para que a gente chegue lá, nós precisamos de apoio, muito apoio. Quando eu falo apoio, não é só apoio financeiro. Certo. É a presença do deputado Jorge no município, a presença da deputada Flávia. Já em Piracanjuba, ela tem um trabalho muito bom lá, mas a gente precisa melhorar. E o diálogo. Eu acho que nós, dentro do partido, eu fui para a executiva agora, estou na comissão de ética, então eu acho que nós precisamos nos abrir mais, conversar mais, e não conversar, como o nosso ministro e presidente nacional disse, o PDT está conversando muito para dentro, nós estamos conversando conosco mesmo. Então, eu acho que nós precisamos nos posicionar e nos abrir e crescer em número
E qualidade a gente já defende isso há muito tempo. Mas temos que fazer o maior número de vereadores possível, o maior número de deputados. E para quando chegar a eleição da Assembleia, nós não tenhamos só o Dr. Jorge, mas tenhamos 4, 5 deputados. Sim. Então é nisso que eu acredito. Dr. Jorge é reconhecido, claro, né, pelo grande trabalho que ele faz diante da saúde, o movimento aí, com ônibus, né, no estado todo, a Flávia principalmente. Tem a quantidade de votos que tem nas eleições, não é à toa, né, Newton? É realmente um reconhecimento do povo, do trabalho prestado para a sociedade. Também é reconhecido pela capacidade que tem em honrar os compromissos, principalmente com os companheiros de partido, né, que estavam aliançados ali com os projetos realmente ali dentro do PDT. E vendo realmente o trabalho que o senhor fez dentro das eleições de 2022, junto ao PDT, né, honrando os compromissos estabelecidos da sua parte, né, junto com as dobradinhas que foram feitas e tudo mais, como que está essa relação entre Milton Justus e PDT? Quando eu falo PDT, estou falando de Jorge e Flávia, realmente, nesse momento, praticamente faltando 2 meses para completar 1 ano das eleições, né? Isso, Então, da minha parte, a melhor possível. Sim. Já estive com o Dr. Jorge, nós estivemos na Assembleia, conversamos bastante, depois tive mais um outro evento. Ele me convida sempre para estar nas cidades em que ele passa com o trabalho comunitário que ele faz. Sim. Com a deputada Flávia, já esteve em Piracanjuba nos visitando 2 ocasiões, não temos problema nenhum. Quando partimos para o retrato e a fotografia da eleição que passou, certo, eu acho que serve de alerta para aquilo que nós queremos para o futuro. Perfeito. Eu não fiquei satisfeito. Isso eu tenho que dizer com toda franqueza, porque eu fui o único, repito, que honrou a questão da fidelidade partidária. Sim. Então eu percebi muitos colegas que foram candidatos que fizeram alianças de amarelo a vermelho. Sim. Não é? Então isso não é bom. Eu acho que a gente precisa estar num partido, acreditar nesse partido. E, por exemplo, a deputada Flávia foi a 3ª mais bem votada. E faltou quase que ela não vai. Porque aí temos a cláusula, né, do coeficiente eleitoral altíssimo, aí 170 mil votos ficou. A Flávia teve 160 mil votos. Então, veja... A importância que tem alguém com 10 mil, com 10 mil votos, 14 mil votos, como foi o caso da doutora Cristina. Exatamente. Mas nós tínhamos que ter 10 doutora Cristina lá para fazer mais um deputado, mesmo que fosse mal votado. Exato. Não é? Então, eu penso nisso. Então, para que isso aconteça, nós precisamos melhorar esse relacionamento agora. E isso vai ser determinante na eleição municipal. Porque se eu for prefeito, se eu for eleito prefeito pelo PDT, os meus compromissos políticos serão com o PDT, serão com candidatos do PDT. Né? Claro, o Dr. Jorge e outros, porque nós queremos que nasça mais liderança, que a Assembleia não seja só o Dr. Jorge, do PDT, mas que sejam 3, 4, como eu disse. Então nós precisamos mapear, cuidar muito bem dessa eleição, eleger vereadores e prefeitos do PDT e olhar para a eleição de 2026 e não passar por esse perrengue que nós passamos. Doutor Jorge, 38 mil votos. Né? Está muito bem votado, mas ali, se não fossem as composições, então nós fomos bem votados e não tivemos um segundo que ainda fosse ali levado. Então acho que nós precisamos mudar um pouco esse conceito e olhar para frente também. E isso vai acontecer naturalmente, na minha opinião. Perfeito. Milton, como é que está a questão, até aproximando agora do fim do programa, só para saber pena, também, porque já passou tão rápido, né? Mas a questão dos assédios realmente de outro partido. Nós sabemos que todo mundo que vai se destacando dentro de cada município, trabalhamos com pesquisas, né? A gente está sabendo quem está pontuando, quem que não está, quem que está muito rejeitado, quem que não está. Inclusive Piracanjuba, né? Eu posso falar até uma conversa de bastidores que eu ouvi dentro da Lego, alguma coisa nesse sentido, de uma pesquisa com um índice de rejeição altíssimo do atual prefeito nesse momento. Sim. Mas, em outras questões, não tenho pesquisa para mostrar, não vou entrar nesse mérito. Claro. Milton, é natural que haja assédio, né, por parte de outros partidos. E eu acredito que o senhor já deve estar conversando também isso aí com o presidente também de outras siglas, ou não? Como é que está esse cenário nesse momento? Conversar, a gente conversa. Com todo mundo? Com todo mundo. E já estive na Lego, já estive com o presidente da Lego, já estive com o meu amigo Virmonte, já estive com o Dr. Jorge, já estive com o deputado Amauri. A gente tem conversado aí com bastante gente, ex-deputados, presidente de partido. Eu acho que nosso ex-governador...
candidatos... Ex-governador que o senhor fala, Marconi Perillo? Sim, claro. O senhor tem conversado com ele? Conversa, uma das maiores lideranças políticas desse Estado, independente se nós somos de partido da base do Ronaldo Caiado, não é porque nós temos que fazer tudo, não, nós temos que conversar com o diverso, nós não podemos ter um pensamento em Goiás. Eu acho que nós estamos no rumo errado, de achar que só um pensamento está correto. Então, circunstancialmente, esse governo está dando certo, provou isso, sendo eleito 2 vezes em primeiro turno, mas tem muitos gargalos que precisam ser resolvidos e equacionados. Né? Até mesmo porque política não pode virar uma panela. E eu, às vezes, tenho um certo receio que só está faltando a tampa. Então, veja bem, nós precisamos ter com diálogo. E converso, sim, com o PSDB. E isso tudo nós vamos conversando. Até dezembro é o momento de conversarmos. Certo. Meu desejo é permanecer no PDT, continuar e trabalhar fortemente. Eu quero ser um soldado do PDT com esse objetivo que eu mencionei agora na sua pergunta anterior. Sim. Ajudar o crescimento do PDT. Se nós sentirmos que ali não vai haver ambiente, não vai haver convergência de pensamento, evidentemente que nós teremos que buscar isto ser abrigado em outra sigla partidária. E aí tem aí o DC, tem eu já fui do Cidadania, tem o próprio PSDB e tantos outros partidos que já nos convidaram, mas que eu estou muito bem onde estou. Mas isso tudo vai depender da nossa liderança. Dr. Jorge, a deputada Flávia Moraes, deputado Jorge, a deputada Flávia, os demais colegas de partido, para a gente estabelecer a nossa estratégia de como seremos apoiados para a candidatura de prefeito no ano que vem. Isso, vencido isto e deixando bem estabelecido, muito claro, então seguiremos. Se tivermos dificuldade, teremos que sair. Perfeito. O senhor fez uma avaliação do governo Lula e, para terminar realmente esse episódio, eu queria também ouvir um pouco mais sobre a sua avaliação do governo Caiado, esse segundo governo Caiado. Né? O senhor falou agora algo inusitado, eu achei até engraçado, né? Acho que em determinado momento só falta a tampa. Talvez seja uma analogia, mas em que sentido o senhor quis dizer isso? Ou como o senhor analisa realmente o governo? Eu acho assim, o governo, ele precisa, um governo de coalizão, como é o governo Caiado, certo. É um governo, hoje não tem praticamente oposição, isso não é saudável. Sim. Eu não vejo isso, eu não enxergo isso como, tá tudo, não está bom. Nós precisamos de ter uma oposição saudável, sim, uma oposição competitiva, até mesmo para que a gente não fique na zona de conforto. Sim. Não posso considerar, chegar à prefeitura de Piracanjuba, eleito por uma coalizão, e achar que eu sou o último pacote, como é a bolacha do pacote, não sei como é que fala, tem um ditado aí, não é? A última bolacha do pacote, não é isso aí? Não pode. Eu quero chegar lá e com uma posição forte que me provoque o tempo todo para que eu faça bem feito. Sim. Então, eu acho que essa amplitude da coalizão não é saudável. Precisa ter uma oposição forte. Nesse sentido é que eu digo que o governador Marconi Perillo é um player muito interessante e que tem se colocado como contraponto. E é um homem que é o único homem que governou Goiás quatro mandatos nos últimos, na contemporaneidade, vamos dizer assim. Sim. Então é um homem que precisa ser ouvido e tal, e tem sido determinante para conduzir esse processo na oposição. Mas o governo Caiado... o que eu vou dizer de um governador que foi eleito 2 vezes no primeiro turno? Então, o povo está satisfeito. As minhas insatisfações, elas ficam no campo das ideias e da política. Né? Agora, para o povo, está governando bem, tem feito um bom trabalho. Acho que a gente precisa avançar um pouco mais na temática de infraestrutura, em gargalos como energéticos, por exemplo, e uma crítica que quero fazer, porque nem tudo, né, a questão da ampliação dos cursos de medicina em Goiás, que eu penso que, na verdade, eu percebo que o pensamento do atual governo é de ceder aos caprichos de conselhos regionais de medicina, conselhos de medicina que não querem, proteger uma pequena classe, proteger faculdades já estruturadas e não trabalha na linha de democratizar o ensino da medicina. Então essa é uma crítica que eu gostaria de deixar. Como tudo, nem tudo são flores, né? É verdade. É realmente, e precisa de fato dos contrapontos para podermos crescer e ser desafiado todos os dias. Eu acho que é isso que provoca realmente o crescimento. Sem dúvida, mesmo, é isso mesmo. Milton,
Para mim foi uma satisfação enorme aqui estar com o senhor novamente, um professor que está sempre nos ensinando, né? Gosto muito. Eu acho, inclusive, fica com um gostinho de quero mais, né, pessoal? Fica com um gostinho de quero mais. Vamos ver se a gente faz esse bate-papo aí mais próximo também das eleições, até para expor melhor as suas ideias e aí sim falar de planos de governos, ideias para Piracanjubas, modernização ali realmente da cidade, tão bonita, tão boa, né? Povo acolhedor, está realmente geograficamente muito bem localizada no nosso estado. Eu acho que merece muito mais. Merece mais. Se não for, claro, o senhor, que eu ficaria muito triste, né? Mas que seja de fato aí um nome assertivo para o governo daquela cidade. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar o que você achou desse episódio. Você tem alguma pergunta para o Milton? Então, deixa aqui nos comentários, mande para o direct. Siga também o professor nas redes sociais, @MiltonJustus. Isso. @MiltonJustus. Então, siga o professor lá para você ficar mais antenado às ideias, às propostas que o Milton tem ali realmente para Piracanjuba. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe aí com todo mundo no grupo do Zap, da família e tudo mais. Milton, fica à vontade para despedir do seu público. Carlos, eu quero te agradecer a gentileza de me chamar aqui nesse programa importante, que eu sei que está fazendo um trabalho nessa segunda temporada, recebendo grandes personalidades políticas. Sim. Então eu fiquei muito orgulhoso e honrado de estar aqui. Eu sou um humilde político sem mandato, não é? Mas muito obrigado pela deferência. Deixar um abraço a você, a toda a sua equipe que está aqui conosco, uma equipe maravilhosa, o Elismar e todo mundo. Assim também como quero mandar um abraço a todos aqueles que nos ouvem, que tiveram a paciência de nos acompanhar. E estamos aqui pronto para o debate, sempre que formos chamados estaremos aqui. Que Deus abençoe você, a caminhada, e muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Antes de encerrar, o senhor falou de equipe, quero falar da sua. Não posso deixar também de mencionar a presença ilustre do Dr. Ovídio, que agora está com cabelo bonito, crescido. Muito Vou moderno. colocar a foto aqui para vocês depois, pessoal. Mas é isso. Milton, muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Forte abraço. E até a próxima.